Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente segue a nossa série de estudos em Hebreus. Eu convido você a fazer uma leitura comigo no capítulo 4 da Epístola aos Hebreus. A gente vai ler a partir do versículo de número 7 e diz assim o texto: Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Esse trecho das Escrituras remete imediatamente ao nosso último estudo, ao que a gente leu no capítulo de número 3, quando o autor da Epístola aos Hebreus diz que a gente deve prestar atenção à voz de Deus hoje. Na verdade, esses primeiros 4 capítulos todos fazem parte de um primeiro bloco maior de intenções e de objetivos na Epístola aos Hebreus. E esse trecho que a gente lê destaca que existe para o povo de Deus um lugar de descanso. E o versículo de número 9 chama esse descanso de descanso sabático, fazendo referência lá ao livro de Gênesis, quando o próprio Deus diz que ao 7º dia ele decidiu descansar das suas obras. Então a gente vê que em Deus há um lugar de descanso. Mas descanso de quê? Bom, os primeiros textos dessa epístola, eles fazem referência à ideia de que o povo de Deus é um povo em peregrinação, é um povo em jornada. Assim, a viagem do povo de Deus é longa, ela é permanente. Enquanto o povo de Deus vive, o povo de Deus marcha, ele transita pela terra. E assim como aconteceu com o povo de Deus no deserto, saindo do Egito em direção à Terra Prometida, assim acontece comigo e com você que somos povo de Deus na história. Somos um povo em jornada, em marcha, em destino. E qual é o destino? O destino é o próprio Deus, em última instância. Mas também é um lugar de descanso, e existe esse lugar de descanso para aqueles e aquelas que seguem firmemente no caminho de Deus. Esse texto faz referência também a quando Josué lidera o povo para entrar na Terra Prometida, e fica muito claro nesse texto que o entrar na Terra Prometida não foi o descanso do povo, foi o cumprimento de uma promessa, sim, porque Deus tinha prometido ao povo que daria ao povo de Israel uma terra onde ele poderia plantar, onde ele poderia prosperar, onde as famílias poderiam viver, e essa foi a terra chamada Canaã. Josué lidera o povo até essa terra. Porém, a chegada a essa terra não é o descanso prometido por Deus. Ele é o cumprimento da promessa de um lugar, porém não o lugar do descanso. Isso é meio que um mistério para a gente. Como a gente pode entender que Deus prometeu uma coisa e quando se chegou naquela coisa não era exatamente isso? Bom, a ideia é que Deus prometeu uma terra para o povo chegou na terra, tomou posse da terra. Pronto, promessa cumprida. Agora, a promessa maior do descanso se mantém para o povo de Deus ao longo de toda a história. O texto fala sobre o ouvir hoje, no tempo que se chama hoje, no dia que se chama hoje. E, novamente, eu e você somos desafiados a ouvir a voz de Deus, e não apenas ouvir, mas ouvir, discernir o que Deus está falando, ou seja, ver se aquilo que Deus está falando faz sentido e tomar uma decisão com base naquilo que Deus está falando. Deus manda a gente fazer alguma coisa, e aí é o que a gente responde
com relação ao que Ele está mandando a gente fazer. A obediência é um princípio-chave na caminhada com Deus. Eu gosto muito de um texto que está no livro de Atos, que narra o encontro de Paulo com um homem chamado Ágabo. E aí Paulo, então, está indo em direção a Jerusalém, e esse homem, esse profeta Ágabo, começa a fazer não vou dizer um teatro, mas uma cena, mostrando para Paulo o que iria acontecer com ele, caso ele fosse, então, para Jerusalém. Ele começa a se amarrar, ele se prende, e ele diz, é isso que vai acontecer com você, se você for para Jerusalém. E aí Paulo responde a ele, mas por que você está assim? Por que você está fazendo isso comigo? Por que você quer fazer eu me sentir triste? O meu objetivo é só obedecer o que Deus está mandando eu fazer e não interessa o que vai acontecer comigo. Isso é bonito, isso mostra a obediência. A obediência é um princípio-chave para aqueles e aquelas que desejam caminhar com Jesus. Nessa ideia de que o povo de Deus é um povo em jornada, um autor chamado Pedro Vasconcelos diz que o povo de Deus é o povo que marcha com os pés no chão e os olhos no céu. É o povo que marcha com os pés no chão e os olhos no futuro. Ou seja, é um povo que sabe que está em marcha. É um povo que sabe que está em jornada e ainda que não saiba direito nem quando nem onde vai chegar, continua olhando para frente, confiando que vai chegar nesse lugar de descanso prometido por Deus para todo o seu povo ao longo da história. E nesse texto, eu e você somos desafiados a não repetir o que o povo do deserto fez antes, o povo chamado rebelde. Isto é, ouvir a voz de Deus e negligenciar aquilo que Deus estava falando. Eu e você somos desafiados a não fazer isso, porque o descanso é prometido para aqueles e aquelas que perseveram e que se mantêm firmes. Aliás, a própria ideia de descanso só faz sentido para quem trabalha, para quem faz algo, para quem produz, para quem está na obra. Para quem não está fazendo nada, para quem não está marchando, para quem não está seguindo, o descanso não tem razão de ser. Então essa é a ideia, inclusive, da referência que o texto faz quando lembra a gente lá no capítulo 2 de Gênesis, Deus falando, agora eu vou descansar das minhas obras, o 7º dia. E o texto diz que eu e você, que entraremos no descanso de Deus, descansaremos das nossas obras como Deus descansou das dele no 7º dia. Então, para descansar das nossas obras, nós precisamos ter obras. E para ter obras, a gente precisa se manter fiel e seguindo em jornada, porque esse é o chamado do povo de Deus, um povo que segue, um povo que está em jornada, em peregrinação. Um detalhe importante desse texto, e mais do que desse texto em si, mas de toda a Epístola aos Hebreus, é o fato de que é o povo o protagonista da história e não um indivíduo apenas. É claro, a Epístola aos Hebreus está falando de Jesus enquanto sumo sacerdote, enquanto enviado de Deus, certo? Ele é o protagonista, ele é o personagem principal, isso não está em discussão. Mas o que eu estou dizendo aqui é que enquanto o texto fala do povo em jornada, ele fala do povo e não apenas de uma pessoa ou de outra pessoa. Acontece que a nossa experiência de fé tem sido cada vez mais individualizada. A gente fala da nossa salvação, a gente pede resposta para a nossa oração e a gente quer para a gente, para mim. Eu quero, Deus fala comigo. E muitas vezes a gente esquece que grande parte, se não a maior parte, da nossa experiência de fé acontece de forma comunitária. Ou seja, é na comunidade, é no grupo, é na troca que muita coisa de Deus acontece e a gente experimenta muita coisa de Deus nessa troca, nessa experiência. E já que o povo é o protagonista, ou seja, é o povo que está em marcha enquanto uma unidade, um corpo, uma coisa coesa, o descanso também é para o povo, o descanso é para a comunidade. E o desafio é para todos e todas se manterem fiéis, perseverantes e não desistirem, não ficarem pelo meio do caminho, como aconteceu com aqueles no deserto, que ouviram a voz de Deus e escolheram não agir. Para aquelas pessoas, o caminho para o descanso foi árduo. Elas passaram pelo deserto e elas ficaram muito tempo no deserto. Para mim e para você, o caminho para o descanso também pode ser árduo. A gente sabe muito bem que a caminhada com Jesus é simples, mas não é fácil. Olha, Edu, o que você está falando? Que simples e fácil são sinônimos.
Não, não necessariamente. A caminhada com Jesus é simples, porque a gente sabe o que fazer, a gente tem que seguir Jesus, a gente tem que obedecer o que ele disse, a gente tem que querer ser como ele foi, como ele é, e obedecer a palavra dele. Isso é simples. Agora, não é fácil. Não é fácil você dar outra face, não é fácil você obedecer os mandamentos dele, não é fácil você amar o seu inimigo, não é fácil você pagar o mal com o bem. Então, é simples, mas não é fácil. Agora, uma grande questão que a gente precisa pontuar aqui para sair um pouco do campo abstrato. Sempre que se fala de descanso em Deus, a gente chega na seguinte pergunta: ok, mas como eu descanso em Deus? Porque eu e você, a gente precisa de uma receita, a gente precisa de uma coisa concreta. A gente às vezes negligencia o fato de que uma coisa pode fazer sentido para uma pessoa e não necessariamente fazer sentido para outra pessoa. Eu tenho amigos, por exemplo, que descansam trabalhando. Para eles o trabalho é a melhor forma que eles têm de recarregar suas energias. Tem outras pessoas que precisam de um tempo de ficar na praia, de ficar deitadinho numa rede, de ficar deitado no sofá vendo uma televisão para recarregar suas energias. Para um, uma coisa faz sentido. Para outro, outra coisa faz sentido. Mas então vamos lá. Como descansar em Deus? Bom, eu penso o seguinte. Não existe uma receita para isso, mas existe uma ideia que pode servir para todo mundo. E qual é essa ideia? A ideia de que eu e você temos um Deus sempre presente conosco. Lembra o nome de Jesus? Emanuel, Deus conosco? Essa ideia de um Deus presente na nossa vida, de um Deus que está realmente conosco, deve ser confortante para nós. Porque nós passamos por muitos momentos difíceis. Eu e você vamos enfrentar uma porção de coisas ruins na vida. E como a gente vai enfrentar essas coisas sabendo que não tem ninguém do nosso lado? A chance da gente pirar é muito maior. A chance da gente não aguentar é muito maior. A chance da gente quebrar sob pressão é muito maior. E a promessa que Jesus fez para mim e para você é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o último instante que existir alguma coisa. Eu estarei do lado de vocês, eu estarei do lado de vocês sempre. Se a gente se agarra nessa promessa, se a gente acredita nisso como verdade, é possível descansar na certeza da presença de Deus. Um escritor chamado Ernest Hemingway, certa vez em um dos seus textos, disse algo mais ou menos assim: quem estará do seu lado nas trincheiras? Ao que o outro teria perguntado: isso importa? E ele teria replicado: mais do que a própria guerra. A ideia desse texto é: importa mais quem está com a gente do que o que a gente está enfrentando. Entendeu isso? Então, saber que temos um Deus conosco o tempo todo deve sobrepor a ideia de que enfrentaremos dificuldades. Nós enfrentaremos dificuldades, isso aí é um fato da vida, pessoal, não tem muito para onde fugir disso. Alguns vão enfrentar mais, outros vão enfrentar menos, porque a vida tem disso, tem dessas dinâmicas e a gente não tem como dizer que vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. O que a gente pode afirmar é: eu e você vamos passar perrengue nessa vida, sim. Então, como a gente descansa em Deus? A gente descansa sabendo que não interessa o que a gente vai passar, Ele já está lá com a gente. A gente descansa na certeza da presença dEle. Isso faz sentido para mim e eu espero que faça sentido para você. Como eu disse, pode não ser a coisa mais concreta do mundo, mas é uma certeza que a gente pode ter, uma convicção, uma coisa inabalável dentro do nosso coração, que a gente vai passar por uma porção de coisas na vida, mas a gente não vai passar sozinhos. Essa é a promessa que Jesus fez para mim e para você. E eu acredito que assim a gente pode começar a descansar, a ficar tranquilo diante de Deus, sabendo que Ele está com a gente. Ele cuida de nós, Ele passa do nosso lado nos piores momentos da nossa vida, nos melhores também. A gente não passa por nada sozinhos, porque Deus está conosco. E aí a parte final desse trecho aqui no capítulo 4 diz que a palavra de Deus é viva, eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Eu gosto dessa metáfora, eu gosto dessa imagem da palavra de Deus como sendo essa coisa que vai profundo, que vai no mais íntimo do nosso ser.
A palavra de Deus é poderosa, a gente sabe disso. A gente sabe que foi pela palavra que Deus criou todas as coisas. Ele falou e as coisas vieram à existência. A gente sabe que Jesus é chamado o Verbo que se fez carne. A gente sabe que a palavra aparece várias e várias vezes num contexto de força e de poder na Bíblia. E a palavra de Deus é realmente essa coisa poderosa. E diante dela tudo é exposto, tudo é julgado, tudo é visto, tudo é dissecado. Esse trecho se encerra dizendo que nada está oculto aos olhos de Deus. Isso é outra coisa que me faz poder descansar em Deus. Sabe quando alguém faz algo de ruim contra você? O nosso senso de justiça imediatamente requer uma resposta. O nosso senso de justiça imediatamente requer uma resposta à altura, talvez até um pouquinho acima. Aquele famoso assim, o cara me empurrou e eu dou um soco nele. Sabe? O nosso senso de justiça, ele pede isso, uma resposta um pouquinho acima. Porém, a palavra de Deus diz que nada está exposto aos olhos dele. E a palavra de Deus julga as nossas intenções. A palavra de Deus julga o que está no nosso coração. Então isso é um motivo para a gente poder descansar em Deus, sabendo que não interessa o que fizerem contra nós. Não só o que acontecer naturalmente, vamos dizer assim, como diz aquele hino, deixa acontecer naturalmente, não é isso. Mas quando fizerem alguma coisa contra nós, a gente também pode descansar em Deus, sabendo que nada está oculto aos olhos dele. Ele está vendo, e mais do que vendo, ele está entendendo o motivo daquilo, ele está julgando a intenção daquilo, ele sabe por que aquilo aconteceu, e nada passa sem que os olhos do Senhor vejam. E a palavra de Deus, ela exige uma resposta de mim e de você. O povo do deserto ouviu e decidiu não responder de uma forma positiva. E esse povo foi chamado o povo da rebelião. A palavra de Deus, ela toca no mais íntimo do nosso ser, ela vai num lugar profundo que nada mais toca. E isso me chama a atenção, deveria chamar a sua atenção também, para dizer o seguinte: a palavra de Deus invade a gente, ela nos invade, ela nos inunda, ela chega em lugares que nada mais chega e a gente precisa responder a ela. A gente precisa dar uma resposta à palavra de Deus. E esse texto que nós lemos diz que nós devemos responder positivamente à palavra de Deus. Porque você pode ouvir a palavra e dizer, não, tô de boa, não é para mim, não serve para mim, obrigado, boa sorte aí. Mas o texto não diz para a gente fazer isso. O texto diz, no tempo que se chama hoje, no dia que se chama hoje, ouçam e não endureçam o coração de vocês. Eu e vocês somos chamados a ouvir e obedecer. E lá no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, a gente conhece esse trecho em que Jesus reúne as pessoas e diz, vocês que estão sobrecarregados, vocês que estão cheios de pesos no seu coração, na sua vida, venham até mim, eu aliviarei vocês. O povo de Deus é esse povo em jornada, em direção a um lugar de descanso. E não só um lugar de descanso, mas uma pessoa de descanso. Deus é o guia desse caminho, Deus é o próprio caminho, Deus é o destino e Deus é o descanso. Tudo nessa história tem a ver com Deus. Então depende da minha resposta e da sua resposta para o que Ele vai nos dizer, para o que Ele está nos pedindo. No capítulo 1 a gente viu, Deus falou de várias formas, falou através dos profetas e hoje fala através do seu Filho, o Verbo que se fez carne. E Ele nos chama, nos convida para uma caminhada ao seu lado. E aí a resposta que nós vamos dar será: iremos? Não iremos? Deixaremos para depois? A gente tem essa tendência, né, de deixar tudo para depois. Será que a gente vai conseguir fazer isso também com o chamado de Deus para a nossa vida? E empurrando para frente, deixando até a gente achar que o momento oportuno está chegando. E quando a gente for perceber, o momento oportuno já pode ter passado. Deus tem um chamado para mim, Deus tem um chamado para você. Ele nos convida para uma jornada. É uma jornada simples, mas não é fácil. E é uma jornada que pode ser muito árdua, pode ser cansativa, pode exaurir as nossas forças, mas também promete uma recompensa incrível no final. Um descanso sem medida, um descanso eterno na presença de Deus. O povo de Deus é esse povo em jornada que marcha com os pés no chão e os olhos no céu. A minha pergunta para você hoje é:
para onde você está marchando e para onde você está olhando enquanto você marcha. Deus tem um descanso prometido para aqueles e aquelas que se permitem invadir pela sua palavra. Assim, ainda temos um lugar de descanso sabático. É isso que o versículo 9 diz. Eu e você temos a possibilidade de caminhar por um longo caminho e encontrar descanso na presença de Deus. Esse é o convite de Deus para mim e para você hoje. E a minha pergunta para você é: qual será a sua resposta? Bom, esse foi o episódio 4 da nossa série e eu quero que você deixe aí um comentário no Instagram do Ibagadolas para a gente saber o que você está achando, o que você está gostando. Logo, logo tem mais novidades chegando, fica de olho nas nossas redes e a gente se vê por aí. Até a próxima!